Prezados, uma excelente noite a todos. Bem, o tema de hoje refere-se diretamente à visita do presidente Lula aos Estados Unidos, né? Uma visita cuja natureza e cujas consequências podem ser consideradas desastrosas para o Brasil, mas desastroso num sentido radical do termo desastroso. É um desastre que abala as raízes do Brasil, que abala a própria configuração territorial do Brasil. Porque quando a gente está falando de Amazônia, considerando a Amazônia legal, nós estamos falando de 61% do território nacional. Nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, moramos em São Paulo, moramos nas capitais do Sul, do Nordeste, Belo Horizonte, muitas vezes a gente imagina, a gente tem a predisposição para imaginar a Amazônia como algum canto isolado nos cafundós do Brasil, né? Como se a Amazônia fosse um parque ecológico largado nas profundezas do país, fosse algo que não nos dissesse respeito, como se o Brasil real fosse apenas o lugar onde moramos, onde trabalhamos, onde fazemos as nossas coisas, né? Isso é um dos efeitos alienantes de ter se concentrado excessivamente a população no litoral. Porque, na verdade, a Amazônia corresponde a mais de 60% do território brasileiro, sendo que esses 60%, né, abrangem áreas fronteiriças estratégicas. Toda área fronteiriça é estratégica, mas a própria integração do Brasil com a América do Sul necessita da Amazônia. Esses 61% são o bojo territorial, são o miolo geográfico do Brasil. Então, sem Amazônia, não existe Brasil. Não é só a Amazônia que pertence ao Brasil. O Brasil pertence à Amazônia. O Brasil precisa da Amazônia para continuar sendo Brasil. Então, quem propõe o nacionalismo, quem propõe a defesa da nação brasileira, tem que propor necessariamente, obrigatoriamente e incondicionalmente a defesa da Amazônia brasileira como essencial e central ao Brasil. Não existe Brasil sem Amazônia. É essa a questão, né? Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando do Brasil como um todo. Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando da maior parte geográfica, territorial do Brasil, e nós estamos falando da sustentação do Brasil. Nós estamos falando aí de mais de 2/3 do Brasil. A Amazônia é que dá o sentido da continentalidade brasileira. A Amazônia é que faz o Brasil ser uma potência no mundo, ou pelo menos um candidato à potência. Porque se tirar 2/3 do Brasil, o que é o Brasil? O Brasil, na melhor das hipóteses, se torna um país como qualquer outro. Mas o que nos faz especiais no mundo, o que nos faz ter um destino especial e possibilidades grandiosas é a Amazônia. A Amazônia é que faz o Brasil ser um país gigante. A Amazônia é que faz o Brasil ser um império. Império não no sentido de monarquia, mas império no sentido de um colosso territorial e civilizatório.
É a Amazônia que faz o Brasil ser o Brasil. É a Amazônia que faz a brasilidade ser gigante. Então, não existe nacionalismo de nenhum tipo, né, sem levar a soberania brasileira sobre a Amazônia legal como questão de princípio, como questão fundamental. Existem outras questões de princípio, claro, mas essa questão é absolutamente essencial e inegociável, né? Então, essa é, resumidamente, a importância da Amazônia. É isso o que está em disputa, né? Aí eu já vou falar logo agora, para não precisar falar ao longo da live. Os bolsonaristas não têm razão a respeito da Amazônia. Nem adianta bolsonaristas chegar aqui, nessa live, nesse espaço, ou em qualquer outro lugar, com o dedo na cara, dizendo: eu avisei. Bolsonarista não avisou nada. A única coisa que o bolsonarismo avisou foi que ia fazer a mesmíssima coisa que o Lula está fazendo agora. E efetivamente começou a fazer, né? Quando o Bolsonaro falou pessoalmente para o Algor que queria que a Amazônia, que queria que ele explorasse a Amazônia, né? O que ele estava propondo era a entrega da Amazônia. Quando o Bolsonaro cortejava as grandes mineradoras transnacionais para operarem na Amazônia, o que ele estava propondo, na prática, era a internacionalização da Amazônia. E o Bolsonaro efetivamente iniciou esse processo quando entregou a base de Alcântara para os Estados Unidos. Obviamente, a base de Alcântara hoje é uma base militar dos Estados Unidos, uma base militar disfarçada, mas efetivamente uma base militar que cumpre propósitos militares dos Estados Unidos na entrada da Amazônia. A base de Alcântara está ali na porta da Amazônia, está colocando a força militar do país mais imperialista do mundo, né, dentro do nosso território, dentro da nossa casa e na porta da nossa região estratégica, dentro da nossa região central, que é a Amazônia. E quando o Bolsonaro colocou a Starlink para fazer o geomonitoramento da região amazônica, na prática ele já estava internacionalizando a região, né? Então, o bolsonarista não tem moral nenhuma para falar sobre a Amazônia, né? Para falar em defesa da Amazônia ou para criticar o Lula, o PT. Nessa live aqui eu vou meter o malho no Lula, no governo Lula, né? E não só no Lula, mas todos aqueles que efetivamente cercam, que dão sentido ao governo Lula, que dão esse caráter, ou essa falta de caráter, ao governo Lula, né? Marina Silva, Sônia Guajajara, Flávio Dino, esse pessoal todo colocado pelos Estados Unidos. Mas o bolsonarismo não tem moral absolutamente nenhuma para falar do governo Lula, para criticar o governo Lula em relação à Amazônia. O Lula está fazendo na Amazônia o que o Bolsonaro começou a fazer, né? E o Lula está fazendo com mais maestria, digamos assim. O Lula está fazendo, está aprofundando esse processo. Então, claro, os bolsonaristas, assim como qualquer pessoa aqui, são bem-vindas a entrar aqui, participar, dialogar, bater um papo, mas tem que saber que o líder deles não
não representa o nacionalismo brasileiro. Não representa aquilo que o Brasil precisa para a Amazônia. O líder deles não é referência para esse debate. Esse debate aqui tem um propósito nacionalista, não é lulista, não é bolsonarista, é um debate brasileiro sobre o Brasil, uma perspectiva nacionalista, uma perspectiva nacional sobre o Brasil. Todos são bem-vindos, mas tem que se ter em mente que isso aqui, a gente não está falando de Amazônia para alimentar a polaridade entre PT e Bolsonaro, entre esquerda e direita, né? Entre o pessoal do Lula e Janja e Bolsonaro e Michele. Não. É outra coisa. Aqui a nossa discussão é séria. A nossa discussão aqui é sobre política no sentido dos termos da organização nacional. Não é política no sentido de disputa eleitoreira e politiqueira pelas mamatas de Brasília. Aqui a gente não está fazendo a defesa de nenhum político específico. Aqui a gente está discutindo político. Aqui a gente está discutindo política. Aqui a gente não está discutindo cargos. A gente está discutindo o Brasil. A gente está discutindo aquilo que de fato é importante para o Brasil. Então temos que ter isso muito claro, né? Se aparecer bolsonarista falando aqui, então tinha que votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que defende a Amazônia. Vai passar vergonha porque vocês não estão falando com idiotas, né? O bolsonarismo se acostumou muito a falar com idiotas, mas aqui não tem idiota. E também a gente não vai cair na conversa de que Lula é nacionalista. Eu entendo que muitos tenham votado no Lula, porque de fato o Bolsonaro se tornou uma opção inviável para o Brasil. E aqui eu não estou falando que tinha que votar no Lula. Não, eu mesmo não votei no Lula. Eu votei no Emael no primeiro turno. Fiz uma conversa, uma entrevista com o Emael aqui no canal, está disponível, vocês podem procurar. Votei no Emael no primeiro turno e votei em branco no segundo turno. Respeito quem votou no Lula e também respeito quem votou no Bolsonaro no segundo turno. Mas eu respeito principalmente quem votou em um ou em outro, pensando ele ser o mal menor de alguma coisa, né? Embora eu não ache a lógica do mal menor adequada. Mas vai lá porque é uma possibilidade, é uma opção legítima. Agora, daí a dizer que Bolsonaro é nacionalista, que a gente tinha que votar no Bolsonaro para defender a Amazônia, o que Lula é nacionalista e que Lula é o cara. Não. Aí vai uma diferença muito grande. Eu sei que a maioria de vocês aí, pelo menos quem acompanha o canal mais assiduamente, sabe disso. Não tem ninguém aqui no canal que eu saiba que tenha votado no Lula achando que o Lula resolveria todos os problemas do Brasil, ou que o Lula era a solução ideal. Também os que votaram no Bolsonaro aqui, não acredito que ninguém tenha acreditado que o Bolsonaro era a solução ideal. Mas por isso que é preciso sair desses termos extremamente limitados que o lulismo e o bolsonarismo colocam. A gente vislumbre uma perspectiva maior, uma perspectiva mais abrangente de país que leve em consideração as múltiplas realidades, que leve em consideração a grandeza do Brasil. Porque o Brasil é um país gigante. E um país gigante precisa que a gente tenha uma visão gigante. O Brasil é um país faraônico, então a nossa leitura de Brasil tem que ser faraônica. E uma leitura faraônica de Brasil não cabe dentro dos partidos extremamente apertados, que são tanto o lulismo quanto o bolsonarismo.
que a essa altura já deve ter ficado claro para você, se ainda não estava claro no final do ano passado, espero que agora já esteja, né? Tanto um quanto o outro são ideologias de submissão nacional. São ideologias que colocam o Brasil sempre abaixo de alguma coisa, né? Claro, para quem é religioso, né, a nação está abaixo de Deus, né? E mesmo assim, quem é religioso pode ter uma outra perspectiva, porque tem um ótimo livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado do escritor Humberto de Campos, que faz uma leitura mística da formação e da realidade do Brasil enquanto um país escolhido por Deus para ser coração do mundo e pátria do Evangelho. E pátria do Evangelho. Foi escolhido por Deus para cumprir uma função especial na redenção humana, né? Então, até mesmo quem é religioso pode fazer essa aproximação entre Brasil e Deus, né? Mas, enfim, tanto o petismo quanto o bolsonarismo colocam o Brasil abaixo de alguma coisa nesse plano, nesse mundo, né? Então, o bolsonarismo coloca o Brasil abaixo dos Estados Unidos, né? Que negócio Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, aquilo é mentira. Porque, efetivamente, o bolsonarismo coloca conscientemente o Brasil abaixo dos Estados Unidos. Para o bolsonarismo, o Brasil precisa ser um fiel escudeiro dos Estados Unidos, porque sozinho ele não vai conseguir nada. Porque nós somos atrasados, porque nós somos subdesenvolvidos, nós somos mestiços, nós somos isso, nós somos aquilo. É uma série de desculpas para o Brasil não explorar o seu imenso potencial e se entregar. O bolsonarismo é isso, e isso é parte essencial da ideologia bolsonarista. É uma ideologia de subdesenvolvimento, de conformidade com o subdesenvolvimento. Já que o Brasil não nasceu para superar o subdesenvolvimento, então pelo menos vamos ser subdesenvolvidos ao lado de quem está ganhando no mundo. Ou pelo menos de quem eles gostariam que estivesse ganhando, que são os Estados Unidos, né? Então é isso que explica as bandeiras de Estados, fora o sionismo explícito ali na defesa do Estado de Israel, né? E para o lulismo, o Brasil tem que estar abaixo da tal governança global. O Brasil não pode escolher o seu próprio caminho. O Brasil tem que seguir aquilo que a governança global determinar. E quem é a tal governança global? A governança global é o grande capital transnacional. São os grandes fundos transnacionais, são os grandes especuladores, né? São as grandes ONGs, entidades filantrópicas controladas por esses grandes especuladores, são as monarquias europeias, é o complexo militar de inteligência estadunidense. Tudo isso é que define a tal governança global que o lulismo e o petismo querem que o Brasil se submeta. Então, para eles, a nação brasileira a nação brasileira não tem o direito de se autodeterminar, porque essa autodeterminação seria fascista. E é por isso que Lula e o PT não são nacionalistas. Por mais que possa haver algumas posições nacionalistas, em que muitas vezes são mais retóricas do que práticas, como a defesa da Petrobras como indutora do desenvolvimento e tal, mas tudo isso, em última instância, se subordina não a um projeto de país, não a um ideal de Brasil grande, de Brasil soberano, mas do Brasil como uma liderança moral
para a efetivação dessa governança global, desse governo mundial, né, composto pelas classes dominantes, pelas verdadeiras classes dominantes do capitalismo mundial. Então, por isso que Lula, PT, não são nacionalistas. E também não são internacionalistas. Né? Porque o nacionalismo e o internacionalismo não se opõem entre si. Um precisa do outro. O nacionalismo precisa do internacionalismo, porque nós vivemos numa comunidade de nações, e é claro, é do interesse do Brasil que haja um bom relacionamento com as nações, virtualmente com todas as nações, mas principalmente com as nações com quem compartilhamos características comuns e destinos semelhantes. Né? Aqui, América do Sul, América Latina, a Iberoamérica, os BRICS, o mundo árabe, né? É o terceiro mundo, em geral, como hoje se chama, eu não gosto desse termo, mas é muito utilizado, o sul global. Né? Então, o nacionalismo brasileiro precisa desse internacionalismo de aproximação e de convivência do Brasil com esses outros países, e, ao mesmo tempo, o internacionalismo precisa do nacionalismo. Porque internacionalismo significa entre nações. Então, para haver uma convivência plural e heterogênea entre as nações, de forma que cada qual mantenha a sua soberania, as suas particularidades, as suas autonomias, né? É preciso que elas se afirmem enquanto nações. Então, o internacionalismo precisa do nacionalismo, tanto quanto o nacionalismo precisa do internacionalismo. Né? Mas o Lula e o PT não são internacionalistas na exata medida em que eles não são nacionalistas. Eles são transnacionalistas. Né? Ou, para usar um termo mais usado, eles são globalistas. Ou seja, eles querem a uniformização das regras em todo o mundo conforme os interesses das oligarquias capitalistas dominantes, que são transnacionais e são apátridas, porque eles não têm nação. Né? Qual é a nação do Jorge Soros? Jorge Soros nasceu na Hungria, mas a alma dele não é húngara. Né? Os Rothschild, ninguém sabe se eles são ingleses, se eles são franceses, porque a pátria deles é o dinheiro. E é esse apatriotismo, esse sentido apátrida que está inserido na ideia de governança global. O global aí é uma marca registrada desse transnacionalismo. Vocês vejam que não é uma governança internacional, é uma governança global, porque busca uma uniformização das regras. Né? Ou seja, busca a extinção das soberanias nacionais. Né? Então, se o bolsonarismo vê o Brasil como uma colônia dos Estados Unidos, como uma Porto Rico, né? Um país que não deu certo, nunca dará certo, e que, para garantir pelo menos alguma coisinha, né, tem que se associar, tem que se vincular aos Estados Unidos de uma forma colonial. Então, o bolsonarismo vê o Brasil como Porto Rico, e o lulismo e o petismo veem o Brasil como uma zona franca internacional, como uma área aberta a qualquer um que quiser vir aqui, né? Tirar o que quiser, o Brasil se submetendo às regras que os outros impuserem. Enfim, o que não são, no fundo, não são visões muito diferentes entre si, já que são as oligarquias estadunidenses os pivôs dessa ordem transnacional globalista. No fundo, existe uma convergência. Né?
apesar da polarização, apesar das disputas muito acaloradas, os dois levam a um resultado muito semelhante, né? Então, nenhum dos dois são nacionalistas por princípio, né? E é por isso que, embora existem pessoas que eu respeito muito, né, que eu tenho profunda admiração, que dizem que Lula seria uma continuação de Getúlio Vargas, um aprofundamento de Getúlio Vargas. Nunca será. Jamais será, porque é totalmente diferente. Lula não é Getúlio Vargas, não pode ser a continuação de Getúlio Vargas, simplesmente porque o que ele propõe, o que ele se propõe é outra coisa. Getúlio Vargas era o nacionalismo brasileiro. E essa tradição nacionalista brasileira, da qual Getúlio não é o dono, mas é o principal expoente, junto com José Bonifácio, essa tradição não está representada hoje nas principais correntes políticas brasileiras. A questão é essa. Então, o Lula pode ser um excelente presidente em muitos aspectos. Não sei, vamos torcer para que sim. O governo Lula está no início. Ainda vai ter muito governo Lula pela frente, né? A gente não tem nem 2 meses de governo Lula. A gente tem aí 4 anos aí a mais de governo. Eu espero que o governo Lula faça um excelente governo, mas não vai ser, né, ao que tudo indica, né, não será um governo nacionalista. E não sendo um governo nacionalista, não levará em conta, não atacará as questões que o Brasil precisa para resolver os seus problemas e enfrentar os seus desafios, né? Por quê? Porque as ideias, a engrenagem mental, a mentalidade de Lula, do PT, não é nacionalista, né? Não é a mesma que era a de Vargas. E, na minha opinião, é muito pior. Mesmo que o Lula fizesse um governo extraordinário, não seria Vargas, porque não se propõe aquilo que ele se propunha. Os ideais, os princípios, os valores que movem Lula, que movem PT, não são os de Getúlio Vargas, não são os de José Bonifácio. Mesmo que possa haver algumas semelhanças formais, mas essas semelhanças estão inseridas em projetos completamente distintos e que levam a resultados completamente distintos. A política varguista construiu o Estado Nacional brasileiro. Existe a Era Vargas foi um divisor de águas na história político-administrativa do país. Somente com Getúlio Vargas, o Estado brasileiro ganha os contornos e as funcionalidades próprios de um Estado nacional, de uma estrutura institucional voltada para garantir e promover a soberania do país e a integração nacional e social. O que era um projeto em José Bonifácio, o que era um ideal em José Bonifácio, colocou-se em prática com Getúlio Vargas. Inclusive, a própria definição de Amazônia. A definição, a instituição legal da Amazônia Legal é de Getúlio Vargas, de 1953, mesmo ano de criação da Petrobras. E a Amazônia Legal foi criada para ocupar e desenvolver a Amazônia enquanto parte do Brasil. Ou seja, no projeto varguista, a Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional e a Amazônia como centro da estratégia de desenvolvimento nacional não eram excludentes, eram compatíveis, estavam no mesmo projeto, estavam articuladas, né? Tanto é que a Amazônia Legal, a delimitação da Amazônia Legal foi feita no mesmo ano de criação da
Petrobras. Então não tem essa. Bolsonarista defende a Amazônia e o petista defende a Petrobras. Primeiro que nem o bolsonarista defende a Amazônia e nem o petista defende a Petrobras. Se o bolsonarista defendesse a Amazônia, não tinha colocado os Estados Unidos em Alcântara, não tinha entregue o geomonitoramento para o Elon Musk e não tinha prometido a região para o Al Gore. Né? E não ficava rifando a região para as mineradoras lá de fora. Né? E se o PT defendesse a Petrobras, já teria acabado com o PPI. Cadê que acabou com o PPI? O PT já fez uma cacetada de coisa nesse governo. São aí mais de 40 dias de governo e até agora nada de acabar com o PPI. Nem se fala mais nisso. Banco Central cantou de galo o que ia fazer, fez o quê? Né? Qual foi o projeto de lei, qual foi a iniciativa que tomou? Né? Então, nenhum nem outro defendem aquilo que dizem defender, porque a defesa da Amazônia e da Petrobras tem que ser conjunta. A Amazônia diz respeito a mais de 60% do território brasileiro e a Petrobras diz respeito à soberania brasileira sobre o seu subsolo, tanto continental quanto marítimo, e o aproveitamento dos recursos do subsolo para serem transformados em riquezas a serem compartilhados entre a população brasileira. E essa população precisa morar num lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar é o território brasileiro. E mais de 60% do território brasileiro está na Amazônia. Então, a defesa da Amazônia e a defesa da Petrobras fazem parte da defesa do Brasil. Então, tanto a defesa da Amazônia quanto a defesa da Petrobras precisam ser dadas dentro de uma totalidade nacionalista, dentro de um ideário nacionalista que nem o PT e nem o bolsonarismo tem. Né? Nem o PT e nem Lula nem Bolsonaro são nacionalistas, mas será apenas pelo nacionalismo que poderá ser efetivamente garantir a defesa tanto da Amazônia quanto da Petrobras. Né? Nacionalismo estava presente, por exemplo, em Getúlio Vargas, em José Bonifácio. Né? Como eu falava antes, Getúlio criou um Estado Nacional para garantir a soberania brasileira. E o Lula está rifando o Estado Nacional para se submeter a tal governança global. A governança global significa submeter o Estado Nacional a comandos e ordens de fora. Então não precisa mais de Estado Nacional. O Brasil se torna uma zona franca internacional. Uma zona franca internacional vai ser o território da governança global. O Brasil vai ser o Brasil vai ser uma área da ONU, né? E quem governaria de fato o Brasil? O grande capital transnacional. E o que seria da gente? Porque a gente não tem outra possibilidade. Nós somos brasileiros e o nosso destino está ligado ao Brasil. Então a gente não vai ser outra coisa senão brasileiro. E a gente só vai ser alguma coisa se a gente puder ser dentro do Brasil. Porque mesmo que individualmente alguns vão para o exterior, alguns moram no exterior, mas sempre moram no exterior como estrangeiros, como brasileiros. Um brasileiro que vai para qualquer outro lugar do mundo, ele não se torna morador desse outro lugar do mundo. Ele continua sendo brasileiro. Ele pode até ser aceito em outro país, mas é sempre aceito sob condições. Ele mora naquele lugar, mas ele não pertence àquele lugar. Ele é aceito, ele é tolerado, mas ele não faz parte. Ele não está incluído.
Ele está ali sob a permissão de outros. Mas quando a gente vive no nosso próprio país, a gente não está sob a permissão de ninguém. A gente vive aqui porque a gente é daqui. Se o Brasil perder a sua soberania, se o Brasil se tornar uma zona franca internacional, aí sim é que nós vamos ser párias mundiais, porque a gente não vai ter lugar no mundo. Se a gente não tiver lugar na nossa própria casa, a gente não vai ter em mais nenhum outro lugar. Aí o brasileiro vai virar o que já foi o judeu. Um povo sem lar sendo enxotado daqui, sendo enxotado da colar. Né? Ou seja, a gente perde o nosso sentido de cidadania. A gente perde aquilo que nós somos. E aí a gente vira o quê? A gente vira o que os outros quiserem, os outros permitirem que sejamos. É isso o que nós queremos? É isso o que nós precisamos? Vivendo num país tão rico, tão grande, né? Sendo herdeiros de uma formação civilizatória tão vasta, tão multiforme. É isso que nós merecemos? É isso o que nós queremos? É esse o nosso ideal? Nos tornarmos reféns da caridade alheia? Nos tornarmos pedintes internacionais? Nos tornarmos pedintes globais, melhor dizendo? Mas é isso o que Lula quer para o Brasil. É esse o projeto de Lula, é esse o ideal que está inserido nas políticas de Lula, do atual governo. Então, isso não é nacionalismo, né? Isso faz Lula estar numa posição histórica contrária à de Getúlio Vargas. Né? Isso faz Lula estar, inclusive, numa direção oposta à própria formação do Brasil, à própria construção do Brasil. Né? Pois é. É isso o que nós queremos? Nos tornar um bando de ciganos? O Brasil, os brasileiros, podemos ser muito mais do que isso. O Língua Pátria Diego Abreu. Recomendo a todos que se inscrevam no canal Língua Pátria Diego Abreu. Olha, só antes de ler aqui a excelente observação do Diego, eu aviso que está chovendo pra caramba. Aqui onde eu moro está tendo trovão, como vocês devem ter acabado de escutar. Então, se a live for interrompida de repente, é porque a luz acabou. Não é porque eu surtei e abandonei a live, não é porque eu abandonei vocês, é porque a luz acabou. Né? Então, vocês já fiquem avisados caso aconteça. Espero que não aconteça. Né? Mas vamos lá. Né? O Império criou barreiras para a navegação na calha do Amazonas, além de ter postergado a perda do Pirara. O Império foi horroroso, mas nem eles conseguiram ser tão entreguistas como a Nova República. Pois é. O Império teve uma série muito grande de defeitos. O Império não cuidou da questão do trabalho, o Império não teve interesse em desenvolver o Brasil, o Império não valorizou o homem e a mulher brasileiros, o Império negligenciou a questão social, e, inclusive, conviveu muito bem com a questão da escravidão, que foi um dos seus sustentáculos. Né? A abolição da escravidão veio aos 45 do segundo tempo, né? E foi um dos fatores que determinaram a queda do regime monárquico. Né? Então, o Império tem todos esses e vários outros
defeitos. Mas o Império tinha uma qualidade, que era o zelo pela soberania territorial, que era o zelo para que o Brasil mantivesse a sua continentalidade territorial. Né? E disso ninguém pode falar nada do Império. E se o Brasil conseguiu manter, foi porque havia uma estrutura de Estado que permitia a ele fazer isso. Uma estrutura de Estado que havia sido trazida de Portugal por Dom João VI. Dom João, em 1808, trouxe a estrutura administrativa portuguesa para o Brasil. Então, Portugal, embora já fosse um país atrasado na Europa, mas era um país mais avançado do que as repúblicas sul-americanas que se formaram a partir das guerras de independência. Então, o Brasil não apenas prevaleceu sobre as repúblicas sul-americanas no sentido de manter a sua integridade territorial e também prevaleceu sobre elas, né, nas guerras do Prata, que foram guerras pela definição territorial na região. O Brasil conseguiu prevalecer sobre as demais repúblicas sul-americanas porque tinha uma estrutura de Estado mais avançada que a delas. Por quê? Porque o Brasil importou a estrutura de Estado de Portugal, que já era um império marítimo para todos os efeitos. Ao passo que as outras repúblicas tiveram que começar a sua estrutura do zero. Ninguém levou a estrutura de estatal espanhola para eles. Né? Então, as repúblicas sul-americanas degeneraram em caudilismos, enquanto o Brasil criou uma organização nacional, que, embora essa organização nacional não levasse em conta os interesses do povo, não levasse em conta a questão social, ou seja, era uma estrutura nacional incompleta, né, porque não levava em conta um dos principais aspectos formadores da nação, o principal que é o povo, né, porque não existe Brasil sem brasileiro. Quando se fala de Brasil, a gente está falando de brasileiro. O Brasil somos nós. Então, mas era, apesar do Império ser insuficiente nesse sentido, somente a Era Vargas é que vai iniciar esse processo, que vai dar, somente a Era Vargas vai formar um Estado verdadeiramente nacional, no sentido de incorporar os interesses sociais e trabalhar esses interesses sociais no sentido da integração nacional, que isso é importante, né? Vargas não fez o social simplesmente para fazer, não é porque ele era cristão, humanista, solidário, e era tudo isso também, né? Mas o principal era a integração social como meio de integração nacional. Né? A questão social não era uma questão meramente de compaixão pelos necessitados, era uma questão de construção da nação. Né? Que é a noção que está ausente do social da nova república. A nova república vê o social distanciado, independente do nacional. Daí que o Estado social da nova república seja muito mais um Estado conforme diretrizes do Banco Mundial, é um Estado social transnacional, do que um Estado social brasileiro, um Estado social nacional. Vargas construiu um Estado social brasileiro para os interesses do Brasil. A nova República construiu um Estado social para os interesses do Banco Mundial, para os interesses das elites capitalistas transnacionais. É completamente diferente. E que tem resultados também diferentes, né? Porque a mobilidade social que houve na Era Vargas, e aqui a gente estende a Era Vargas até mais ou menos 1980, né? Até final do governo Geisel, porque o último governo varguista do Brasil foi o Geisel. Depois dele não teve mais nenhum governo varguista. Nenhum. Né? E quanto mais o tempo passa, mais se afasta daqui. Aí o trovão. Né? Se a live acabar, vocês já sabem por quê.
Então, a mobilidade social ascendente que houve na era Vargas, que houve no período entre 1930 e 1980, é muito maior do que a mobilidade social que teve, sei lá, de 1990 até hoje. Qual foi o pobre de 1990 cujos filhos e netos hoje são de classe média, média, média alta? Vocês conhecem algum? Eu não conheço nenhum. Agora, os pobres e miseráveis de 1930, cujos filhos e netos eram de classe média, média alta em 1980, esses têm um monte. Praticamente toda a classe média, média e média alta brasileira era pobre e miserável em 1930. Né? Então, o Estado Social nacionalista da era Vargas foi muito mais eficiente do que o Estado Social transnacional, do Estado Social global da nova República, simplesmente porque estava ancorado na realidade do Brasil para utilizar a grandeza do Brasil ao serviço do povo. Então vocês vejam bem, né? Mas só para completar, porque o objetivo de um Estado social é criar mobilidade social ascendente. O objetivo de um Estado social não é fazer todo mundo ficar dependente de auxílio do governo. O objetivo de um Estado social é fazer as pessoas terem condições de ganhar a vida por conta própria, as pessoas viverem bem a partir do seu trabalho, a partir do seu mérito, a partir do seu esforço. É dignificar o ser humano não é torná-lo um eterno mendigo do Estado. Dignificar o ser humano é criar as condições para ele construir o seu próprio caminho de acordo com os seus talentos, com as suas preferências. Aí, já, gerações após gerações recebendo Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, então isso é uma prova que o Estado Social fracassou. Porque se geração após geração as pessoas ficam recebendo os mesmos auxílios, continua precisando de bolsa do Estado para comer, né? É porque esse Estado Social falhou. Esse Estado Social não é social, de fato. Se o Estado Social funcionasse, essas pessoas não precisariam mais de Bolsa Família. Né? A própria. Aliás, não dá nem para dizer que quem recebe Bolsa Família saiu da pobreza, porque se tivesse saído da pobreza, não precisaria de Bolsa Família. Se continua recebendo Bolsa Família, é porque continua na pobreza. Né? Então, a era Vargas criou uma ascensão social, a nova República não. Quem recebia Bolsa Escola no governo Fernando Henrique continua recebendo Bolsa Família hoje. Então, qual foi a mobilidade que teve? O governo está impedindo que passe fome, ótimo, mas é só isso. Ou seja, o Brasil vai virar um mendigostão? É isso? É isso que é fazer pelo social? Bem, segundo o Banco Mundial, mas segundo uma perspectiva nacionalista, o social tem outro sentido. Bem, César, eu recomendo as duas, né? Se você puder, se você tiver condições, adquira as duas trilogias. Eu, pessoalmente, prefiro a do José Augusto Ribeiro. A do José Augusto Ribeiro realmente entende o sentido nacionalista da era Vargas. Até porque o José Augusto Ribeiro é um nacionalista. O Lira Neto não é um nacionalista. Mas o Lira Neto fez uma pesquisa muito séria, muito rigorosa, muito importante, né? No sentido de descrever o que foi a Era Vargas. O José Augusto Ribeiro descreve
explica. Mas o José Augusto Ribeiro não tem a riqueza descritiva que o Lira Neto tem. O José Augusto Ribeiro entende bem melhor que o Lira Neto o propósito nacionalista da era Vargas. Mas o Lira Neto traz muito mais informações objetivas, muito mais descrições, e isso é importante. Então, por isso que eu recomendo as duas trilogias, e acho que elas não são contrapostas umas às outras, elas são complementares entre si. Uma compreende a outra, uma ajuda a entender melhor o que a outra diz. São perspectivas diferentes, mas dois trabalhos muito sérios. Então, só para vocês terem aí uma dimensão de tudo isso que eu estou falando. Vamos falar do Fundo Amazônia, né? Que foi um dos principais pontos da visita do Lula ao Biden nos Estados Unidos. O Fundo Amazônia é uma vergonha. O Fundo Amazônia é um crime. O Fundo Amazônia não deveria existir. O Fundo Amazônia é um escárnio. O Fundo Amazônia é um deboche. O Fundo Amazônia é uma humilhação. É humilhante a existência desse Fundo Amazônia. É humilhante para o Brasil, é humilhante para a América do Sul, é humilhante para o terceiro mundo, é humilhante para a multipolaridade, é humilhante para a nacionalidade brasileira, né? É humilhante para nós brasileiros. Né? O Fundo Amazônia eu não tenho transigências e concessões ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia sequer deveria ser discutido. É uma vergonha tão grande. Vocês imaginem só, vocês imaginem algum país propondo dar dinheiro aos Estados Unidos para ajudar a cuidar do Alasca. Vocês imaginem algum país chegando para o Putin e oferecendo dinheiro a ele para poder cuidar da Sibéria. Vocês imaginem cada um de vocês aí recebendo dinheiro de alguém para esse alguém mandar na sua casa. Alguém chega na casa de vocês e fala assim, pô, essa cozinha aqui tá imunda, hein? Ó, eu vou dar um dinheirinho aqui para ajudar a limpar a cozinha, mas eu que vou dizer que a menina que vai limpar, o material que vai ser comprado, eu que vou mandar, eu vou pagar você para eu mandar na cozinha e limpar essa cozinha. Imaginem só, isso quem propõe um negócio tem que ser expulso a pontapé. Né? O Fundo Amazônia é exatamente isso. O Fundo Amazônia é a privatização da gestão territorial de 61% do território brasileiro. Isso é seríssimo. Isso é muito preocupante. O Brasil está aceitando o dinheiro de outros países para eles dizerem o que vai ser feito em 61% do território nacional. É inconcebível um negócio desse. Nenhum país aceita algo do tipo. Quando o Trump propôs comprar a Groenlândia, a Dinamarca recusou. E olha que a Dinamarca, que é uma colônia dos Estados Unidos, é um protetorado dos Estados Unidos. Mas até a Dinamarca teve uma altivez. Agora, com o Fundo Amazônia, a Alemanha e Noruega compraram, e agora Reino Unido e Estados Unidos já se juntaram. Está todo mundo vendo a mamata que está todo mundo querendo
mandar aqui também. Mandar, repito, em mais de 60% do território brasileiro. Isso não é normal, isso não é decente, né? Isso não é correto. E aí o Biden entra com 50 milhões de dólares, que 50 milhões de dólares para os Estados Unidos é a moedinha que ele tirou do fundo do bolso. O que o Biden quis dizer com esses 50 milhões de dólares, tipo assim, vocês são os merdas, vocês se vendem por pouco. O Brasil aceitou, né? E o Lula ainda reclamou que foi pouco. Ora, se fosse mais, isso daria ainda mais direito dos Estados Unidos de mandar na Amazônia. Porque os Estados Unidos não pode pegar a Amazônia e levar para eles. Os Estados Unidos podem mandar em muita coisa, mas eles não mandam nas placas tectônicas, né? Os Estados Unidos não tem como fazer a Amazônia ser recortada do Brasil e ir navegando pelo Atlântico até colar neles, né? Eles não podem fazer isso, né? Então, como é que eles mandam na Amazônia? Dando dinheiro. E quanto mais dinheiro eles derem, mais eles vão mandar. Quanto mais dinheiro o Brasil aceitar dos Estados Unidos, ou de quem quer que seja, mais autorização vai estar dando para esses países, na prática, mandarem em mais de 60% do nosso território. Então, o Lula ainda reclamou de que os Estados Unidos estavam comprando pouco a Amazônia. O Lula queria que os Estados Unidos comprassem mais a Amazônia. Não tem. Se eu falar que isso é entreguismo, né, eu vou tá pegando leve. Porque isso aí é um hiper-entreguismo. Isso aí é um entreguismo elevado à enésima potência. E que, na verdade, complementa um ciclo que já vem de bastante tempo. Vocês vejam só, para mim, isso parece planejamento de longo prazo, né? Mas pode ser coisa da minha cabeça conspiranoica, né? Mas vejam só. Fernando Henrique privatizou o subsolo brasileiro, quando privatizou a Vale do Rio Doce. O riquíssimo subsolo continental brasileiro. Internacionalizou o subsolo continental brasileiro, né? Aí Dilma e Temer entregaram o pré-sal, que é o subsolo marítimo brasileiro, né? Começou com o subsolo continental, depois foi o subsolo marítimo. Bolsonaro entregou o regime de águas do Brasil. A principal consequência da privatização da Eletrobras foi a internacionalização do sistema fluvial brasileiro, né? Do sistema fluvial das reservas aquíferas brasileiras, que já é uma privatização territorial em si. E agora vem o Lula e privatiza 61% do território brasileiro. Vocês vejam que a cada governo vão se privatizando áreas estratégicas do Brasil, áreas cujo caráter nacional e cujo controle estatal jamais deveriam ser postos em questão. Começou com Fernando Henrique, né? E está culminando até o momento com Lula privatizando 61% do país. Qual é o próximo passo? Privatizar todo o país? Extinguir o Brasil como nação? Seguindo esse encadeamento, sim. Olha, eu esperava, sim, essa vulgaridade, essa submissão. Na verdade, eu esperava já no dia da posse. O dia da posse foi outra vulgaridade. Mas
o que aconteceu agora do Lula entregando a Amazônia, eu esperava que isso fosse por decreto logo no dia 1º de janeiro. Levou aí mais uns 40 dias aí. Mas eu não esperava nada diferente do Lula. Era só ver quem é que estava apoiando o Lula durante a eleição. Ou era todo mundo idiota, ou ninguém sabia o que estava fazendo. Né? Mas como eu não acredito na idiotice dos meus inimigos, eu levo muito a sério os meus inimigos. Eu os respeito, inclusive, nisso. Porque eles têm capacidade estratégica, só que a capacidade estratégica deles é para o mal. E o Brasil precisa de uma organização, de uma liderança que tenha capacidade estratégica para o bem, para o nacionalismo. Mas todo aquele pessoal ali... os Estados Unidos interferiram descaradamente na eleição brasileira a favor do Lula. Os Estados Unidos comemoraram abertamente a eleição do Lula. Aí o Bolsonaro falando lá aquelas coisas lá de fraude eleitoral, os Estados Unidos chegavam dizendo assim, não, a gente confia na urna. Não, os Estados Unidos dizia, naquele momento confiava na urna, estava apoiando o Lula. Isso foi muito explícito, é óbvio que não seria de graça. O Lula teria que trair alguém. Ou o Lula traía essas oligarquias transnacionais, ou o Lula traía o Brasil. É claro que o Lula vai preferir trair o Brasil. O Lula está pagando aquilo que ele deve. Porque o Lula foi preso pelos Estados Unidos e foi solto pelos Estados Unidos. E só foi eleito por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que mandaram anular todos os processos do Lula para ele poder concorrer e ganhar a eleição. O Lula era a carta fora do baralho. Os Estados Unidos não queria mais o Lula. Inclusive, o Biden era o vice-presidente dos Estados Unidos quando ocorreu a Lava Jato e a deposição da Dilma. O Biden veio ao Brasil parabenizar o Temer assim que ele assumiu, assim que o Temer assumiu. Ou seja, o Biden esteve na linha de frente do processo que tirou o PT do governo e colocou o Lula na cadeia. E o mesmo Biden, o mesmo Partido Democrata, vendo que não tinha outra forma de tirar o Bolsonaro, já que o Bolsonaro estava ligado ao projeto específico do Trump, aí o Biden, o Partido Democrata, ressuscitaram o Lula por falta de opção. Mas não ressuscitaram para ele fazer alguma coisa parecida com o que fez no governo passado. Foi um governo razoável, com limitações, mas foi um governo razoável. Né? Não. Havia um preço a ser pago. E esse preço é a entrega da Amazônia, que é a entrega do Brasil. E o Lula está pagando esse preço, porque foi essa a condição colocada. A função do Lula no governo é internacionalizar a Amazônia. Se não de direito, pelo menos na prática. E o Fundo Amazônia é a garantia financeira dessa internacionalização. Porque agora quem manda na Amazônia é quem bota o dinheiro ali no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é esse que está muito maior do que era no primeiro governo Lula. Muito maior, por quê? Porque agora os interesses dos países do Atlântico Norte na Amazônia são muito maiores do que era naquela época.
Porque o mundo hoje está muito mais fechado para eles do que estava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. A ascensão da China é uma realidade. E a China tirou espaço dos Estados Unidos. O fortalecimento da Rússia é uma realidade. E muitos países do chamado terceiro mundo preferem ficar com China e Rússia do que com Estados Unidos e União Europeia. Porque eles têm muito mais a ganhar com China e Rússia do que com Estados Unidos e União Europeia. Então, a Ásia já está fechada. A África se fechando cada vez mais. Sobrou o quê para esse capitalismo do Atlântico Norte? A América do Sul. E o coração da América do Sul é o Brasil. E o coração do Brasil é a Amazônia. Então a Amazônia é central para eles. Porque eles não têm mais nada dentro deles. A primeira, a segunda, a terceira revoluções industriais esgotaram tudo o que eles tinham. O que eles tinham de recursos naturais, eles já industrializaram, eles já transformaram em riqueza, acabou. Onde é que estão os recursos naturais da Europa? Os recursos naturais da Europa estão no que restou do estado de bem-estar social europeu. Se hoje o europeu ainda tem um padrão material de vida bom, decadente, mas ainda está bem acima da média mundial, isso é o resultado da exploração dos recursos naturais que eles fizeram ao longo dos últimos séculos. Então, eles não têm mais de onde tirar, né, dentro deles. Os lugares que eram reservas, eles foram vítimas do imperialismo deles, ali a África e a Ásia não querem mais saber deles. Né? Sobrou a América do Sul e o Brasil em particular. E a Amazônia, que é central. É central para o Brasil, é central para a América do Sul. Né? Aí o Fundo da Amazônia é para comprar a Amazônia, para eles garantirem. Eles perderam a África, perderam a Ásia, então eles estão reforçando a sua presença aqui na Amazônia, aqui no Brasil. Né? E o Lula foi colocado para dar a Amazônia a eles. Não que o Bolsonaro não tivesse começado a fazer isso, mas o Bolsonaro tinha compromissos que atrapalhavam a conclusão desse processo, pelo menos no sentido que o imperialismo queria. Então, tirou o Bolsonaro e coloca o Lula. Em que sentido que o Bolsonaro atrapalhava? Porque uma grande parte da base eleitoral do Bolsonaro são de garimpeiros na Amazônia. A Amazônia tem mais de 600 mil garimpeiros. Né? O garimpeiro é um trabalhador. O garimpeiro não é traficante, o garimpeiro não é miliciano, o garimpeiro não é bandido. Quem é o garimpeiro? O garimpeiro é um pobre da Amazônia, que é uma região com a população pobre, né? Uma população que não tem oportunidade de emprego, de estudo, de trabalho, de renda, né? Porque a Amazônia é uma região subdesenvolvida. Então, o que é que eles fazem? Né? Então, eles vão explorar os recursos minerais da Amazônia e vender. Né? E o que é o garimpo? O garimpo são os brasileiros explorando os recursos do Brasil. Por esse garimpo ser colocado pelo Estado brasileiro na clandestinidade, é muito comum dele se associar com práticas criminosas, com contrabando, que evidentemente não interessam ao Brasil. Mas qual seria a função do Estado Nacional brasileiro? Né? Apoiar os garimpeiros autônomos, incentivar o garimpo, legalizar o garimpo, fomentar a criação de cooperativas de garimpeiros, né? Inclusive indígenas, porque muitos garimpeiros são indígenas. Não existe oposição entre índio e garimpeiro. Os garimpeiros, muitos deles são índios, né? Porque naquela região, afastada de tudo, sem infraestrutura, sem desenvolvimento, sem nada, a única forma do índio ganhar dinheiro é com garimpo. Então, muito índio é garimpeiro. Muito índio, para não morrer de fome, vai para o garimpo. Precisa do garimpo.
Então, o Estado Nacional Brasileiro deveria incentivar o garimpo, inclusive em terras indígenas, mas organizar esse garimpo no sentido de uma racionalidade do manejo ambiental, né, para não desgastar os recursos, para garantir a sustentabilidade de longo prazo, para garantir a preservação ambiental, para garantir que os recursos oriundos do garimpo ficassem na região, incrementassem as atividades econômicas da região, integrando a região ao restante do país, aos centros econômicos do país, para criar uma economia verdadeiramente nacional. Então, o que é que deveria ser feito? O Estado brasileiro deveria criar uma estatal de mineração específica para a Amazônia para dar suporte técnico e logístico aos garimpeiros autônomos. Não para substituir os garimpeiros, mas para apoiá-los e para garantir que as atividades de garimpo se dessem num contexto de desenvolvimento da região e por conseguinte, de desenvolvimento nacional, né? Para apoiar o cooperativismo, apoiar que os recursos ficassem na região, impedindo o contrabando, evitando associação com crime organizado. Né? É preciso haver um Estado organizado para criar uma sociedade organizada, para criar uma economia organizada a serviço da nação. Era isso o que um Estado nacional deveria ser, o que um governo nacionalista faria. Mas aí o que o Lula está fazendo? Está expulsando todos os garimpeiros dali. Está tirando os meios de emprego, de renda, de subsistência de dezenas e até mesmo centenas de milhares de brasileiros. O governo Lula está impedindo os brasileiros de trabalharem na sua própria terra, no seu próprio país. Né? Isso em nome de quem? Em nome dos interesses das mineradoras transnacionais. Porque o garimpo já estava concorrendo com as grandes mineradoras. Então, as grandes mineradoras, junto com o governo dos Estados Unidos, pressionaram o governo Lula para expulsar os garimpeiros e garantir aquela região como reserva deles. Ou seja, o Lula entregou o Lula tirou os brasileiros da sua própria região para entregá-la às mineradoras transnacionais, seguindo ordens e instruções dos Estados Unidos. Então, por isso que precisavam tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha condição de expulsar os garimpeiros daquela área, já que esses garimpeiros eram base eleitoral dele. Então, tira o Bolsonaro, coloca o Lula, que não tem compromisso nenhum com os garimpeiros, fode eles todos, acaba com as atividades deles, transforma eles em miseráveis. Em vez de transformá-los numa classe média amazônida, em vez de transformá-los em pequenos proprietários, em trabalhadores cooperativados, né, para valorizar quem trabalha e produz, não. Transforma eles em miseráveis ou prende eles ou dá um Bolsa Família. Aí vem o social do Banco Mundial. O social nacionalista é para criar oportunidades. O social do Banco Mundial é para manter a pessoa escravizada em eternas bolsas governamentais. Para transformá-lo numa eterna mendiga do Estado. E a questão Yanomami? A questão Yanomami é uma farsa. Alguém realmente acredita naquilo ali que foi colocado? Os Yanomami estão morrendo de fome. Até estão morrendo de fome há muito tempo. Estão morrendo de fome por quê? Porque eles estão isolados no meio do nada, no meio da floresta.
conta disso. A natureza é ingrata. A natureza não tem nada de generosa. Na natureza, eles não conseguem nada. A única coisa que eles conseguem lá naquela área é comer verme. E olhe lá. Os piores indicadores sociais do Brasil estão em terras indígenas. E não é de hoje. Isso não é por conta do governo Bolsonaro. Muitos Yanomamis são garimpeiros, porque o garimpo era a única forma deles conseguirem algum dinheirinho. Porque essa questão de assim, integrar o índio ou não integrar, isso é uma falsa questão, porque hoje em dia todo mundo está integrado de uma forma ou de outra. Quem não está integrado morre de fome. O mundo hoje é assim, não tem jeito. A vida natural não é uma vida romântica. A vida natural é uma vida pré-histórica. E a vida pré-histórica é miserável. Só que eles não estão isolados do restante do mundo. O mundo chega até eles. Então, eles precisam de renda. O garimpo ilegal era uma forma deles obterem renda. Então, o que se deveria fazer? Deveria se legalizar a mineração em terra indígena para legalizar a própria ocupação do Yanomami. Para colocar o Yanomami dentro da lei. Para dar segurança e formalidade às atividades dos Yanomamis. Não era o garimpeiro que estava matando. Não era o garimpo que estava matando Yanomamis de fome. O garimpo é que impedia que mais Yanomamis morressem de fome. Mas aí eles contam uma historinha muito mal contada. Ah, tem uns índios lá morrendo de fome. Coloca lá umas imagens lá de índiozinho faminto ali. E diz, foram os garimpeiros. Mas como é que se chegaram a essa conclusão? Tudo mal feito, tudo mal contado, para ter uma ação imediata que era proibir o garimpo. O ponto mais imediato não foi nem o socorro aos Yanomamis. Se é que esse socorro está acontecendo. O que eles estão fazendo é a expulsão dos garimpeiros, e expulsando inclusive os índios, porque muito índio é garimpeiro. Então, na verdade, toda essa operação foi para criminalizar o garimpo, foi para expulsar os garimpeiros da região. E aí a situação do Yanomami melhorou e ninguém mais vai falar do Yanomami. Olha só, Flávia, pode até ter esse aspecto aí de contaminação, mas isso é a consequência de colocar uma atividade ilícita na ilegalidade. Isso é a consequência de se colocar uma atividade necessária na ilegalidade. Aí tem gente que compara com o tráfico de drogas. Não façam essa comparação, pelo amor de Deus. Porque o Brasil não precisa de droga, o Brasil não precisa de cocaína, mas o Brasil precisa dos recursos do seu solo, né? Os garimpeiros não são traficantes. Os traficantes causam mal social, o garimpo não. Agora, se você proíbe uma atividade legal, se você proíbe uma atividade legítima, melhor dizendo, que é o garimpo, aí você cria toda uma zona de informalidade que dá margem para toda uma falta de planejamento. E a consequência dessa falta de planejamento é a contaminação das águas. Mas aí vai fazer o quê? Né? Então você tem que criar meios para formalizar essa atividade. Você tem que criar meios para incrementar os meios de produção naquela região. Né? Simplesmente proibir o garimpo não vai resolver vai piorar o problema, porque aí você joga, você tira a fonte de renda daquela comunidade, daquela população. E que não vai impedi-los de serem mortos, porque
A Amazônia não é só dos índios, não é só índio que mora na Amazônia. Agora, se você torna os recursos cada vez mais escassos, você aumenta o potencial de conflito ali. Conflito entre as populações locais, conflito entre o Estado e as populações locais, isso não é uma forma razoável de resolver a questão. Fora que os índios já sofrem de miséria desde antes do Bolsonaro ter, digamos, feito vista grossa para o garimpo. Por quê? Porque é uma região miserável. É uma região subdesenvolvida. O índio ficar comendo verme, com uma dieta baseada em verme, ele vai passar fome. Porque a natureza não dá picanha, a natureza não dá filé mignon, a natureza não dá pão, a natureza não dá nada disso. O regime alimentar em condições naturais é terrível, né? No final dos anos 40, Josué de Castro, no seu livro Geografia da Fome, já apontava a região amazônica como a principal área de fome do país. Ele já dizia o quanto a dieta dos povos indígenas condenava-os à fome e à extinção. Isso final da década de 40. Se no final da década de 40 a vida isolada dos índios já era inviável, quanto mais hoje em dia. Proibir atividades econômicas naquela região é piorar o que já está ruim. Porque o objetivo não é proteger o índio é a causa humanitária. O objetivo é garantir aquela região como reserva das mineradoras transnacionais. Aí o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, fala que é preciso criar uma mineração sustentável. Mineração sustentável é o trademark, é a marca registrada das mineradoras transnacionais. Só as mineradoras transnacionais são capazes de fazer a tal mineração sustentável. Aqui de sustentável não tem nada. Mas tem esse slogan, que é o monopólio delas, que é para se contrapor ao garimpo. O garimpo seria a mineração não sustentável. Então, o que a gente vê é a entrega da Amazônia e a instrumentalização dos índios para essa entrega. Não em favor dos índios, porque os índios não vão ganhar nada com isso. Os índios são massa de manobra, são bucha de canhão. Sim, exatamente, Lucas. Haverá a criação de toda uma legislação que precisará, evidentemente, ser cumprida. E é por isso que é preciso que o Estado esteja na região para coordenar e planejar as atividades, não em desfavor dos garimpeiros autônomos, mas para que a atividade de garimpo se reverta em benefícios para a região e para o país. É claro, se o governo vai ajudar, também tem que exigir a contrapartida. Né? Então, seria interessante o governo decretar o monopólio da venda de ouro para o Estado. Ou seja, os garimpeiros só poderiam vender o ouro para o Estado brasileiro, para o Estado compor as suas reservas de ouro. E assim garantir a soberania financeira e monetária do Brasil. Essa seria uma das contrapartidas, entre tantas outras contrapartidas ali, que precisariam ser colocadas, porque a cidadania é uma relação de direitos e deveres. Todo direito cria um dever. E o dever não é só da parte do Estado, o dever também é da parte da sociedade. A sociedade tem que ganhar e também tem que contribuir. E é assim que se constrói um país, cada um fazendo a sua parte. Mas para isso precisa de um instrumento de planejamento, precisa do Estado, mas um Estado voltado para criar condições na região e não para
inviabilizá-la ainda mais.